matéria central do jornal Opinião Socialista dessa semana é sobre a redução da maioridade penal. Nessa entrevista, convidamos o ex-candidato à presidência da República pelo PSTU, José Maria de Almeida, para falar sobre o tema. Oi Zé, tudo bem? Tudo bem, Reisa. Zé, o Datafolha lançou uma pesquisa ontem que fala que 87% dos brasileiros seriam a favor da redução da maioridade penal. Por que você acha que existe tanta expectativa de que a redução da maioridade penal possa reduzir a violência no Brasil? Aquilo que se convencionou chamar de opinião pública no nosso país, ela é construída de forma artificial pelo trabalho que a mídia faz. Ou seja, uma divulgação permanente, uma massificação a partir de informações escolhidas, seletivas, que passam para as pessoas, com as reportagens, com os noticiários de todo dia da televisão, dos grandes jornais, a ideia de que a violência que existe no país não é fruto da pobreza, da miséria, do desemprego, da falta de saúde pública, de educação pública, mas sim é resultado da ação de alguns jovens, do traficante, dos negros, dos pobres. Então, isso é construído na cabeça das pessoas por essa massificação da mídia. Por isso, a maioria das pessoas acaba sendo levada a crer de que, de fato, a solução para os problemas da violência estaria numa maior penalização de adolescentes pelos crimes que, eventualmente, eles cometeriam. E o que você diria a essas pessoas que acreditam que a redução da maioridade penal pode reduzir a violência no Brasil? Olha, a redução da maioridade penal não vai reduzir a violência. Não há nenhum estudo sério no mundo que indica isso. Pelo contrário, o que há são exemplos concretos que nós deveríamos levar em conta aqui. Países como Estados Unidos, onde se reduziu a maioridade penal anos atrás, começa a reverter o processo, porque a experiência prática que o país viveu aponta em sentido contrário. E, por outro lado, ou seja, se nós analisarmos os dados que nós temos no Brasil, nós vamos ver que a amplíssima maioria dos jovens, dos adolescentes do nosso país nunca tiveram nada a ver com qualquer violência ou com crimes que atentem contra a vida. Apenas 0,013, pelo último mapa da violência, aponta que algum jovem, algum adolescente esteve envolvido em algum crime contra a vida dos brasileiros. Na verdade, se nós formos tratar o problema que nós temos hoje no Brasil, sobre as causas da violência, entre esses adolescentes, que se tenta penalizar neste momento, e os deputados que querem votar essa lei, nós vamos encontrar nos deputados a causa das violências do nosso país, porque são esses deputados que votam leis que ao mesmo tempo condenam a população à falta de educação pública, à falta de saúde pública, a um salário miserável, e agora querem colocar a responsabilidade pelas mazelas que isso causa à população brasileira, pela violência que isso gera nas grandes cidades, aos adolescentes. Uma boa medida para diminuir a violência no país seria acabar com essa bandalheira que ocorre dentro do Congresso Nacional e não fora. Zé, os dados mostram que a juventude é mais vítima, como você falou, do que autor da violência no Brasil. E os jovens negros são os principais alvos dessa violência. O que a política da redução da maioridade penal tem a ver com isso? Tem a ver com o racismo, tem a ver com a violência racista? Olha, essa política de reduzir a maioridade penal vai agravar uma situação que já é insustentável no país. No Brasil, mais de 5 mil jovens, pobres e negros, principalmente, que vivem na periferia dos grandes centros urbanos, são assassinados todos os anos e, na sua maioria, pela Polícia do Estado. A própria ONU já disse que a redução da maioridade penal no Brasil não vai reduzir o problema, pode agravar o problema da violência. E em que sentido isso tem que ser entendido? Se nós já perdemos 5 mil dos nossos adolescentes todo ano, os que são assassinados na periferia dos grandes centros urbanos, penalizar, aumentar a penalização, a responsabilização dos adolescentes por crimes no país, vai gerar qual resultado? Nós vamos ter como resultado disso o quê? 7 mil, 10 mil jovens assassinados todos os anos, aqueles que não são assassinados vão ser colocados dentro de uma cadeia. No que isso resolveria o problema da violência no país? Então, daqui, a possibilidade concreta frente à qual nós estamos é de que se agrave o problema da violência contra justamente aquela parcela da população que é mais atingida pela violência hoje, que são os jovens, os adolescentes, principalmente os negros e pobres que vivem na periferia dos grandes centros urbanos. O objetivo, o resultado que vai se atingir com essa lei é o contrário do que dizem querer com ela.
não vai reduzir a violência, vai aumentar a violência justamente contra a parte mais desassistida da nossa população. E é importante registrar isso. A maioria dos assassinatos são cometidos pela Polícia do Estado. Há, de fato, no Brasil, uma política de Estado para conter a pobreza, conter a rebelião da juventude, que é de assassinar os jovens negros e pobres da periferia dos grandes centros urbanos. Isso precisa acabar, ao invés de ser agravado, como se pretende com essa legislação. E você acha que a quem está a serviço, então, essa política de redução da maioridade penal? E por que ela surge agora com tanta força por esse Congresso? Há um pano de fundo que explica que não só no Brasil, em quase todos os países do mundo, haja uma intensificação da defesa por parte daqueles que representam as classes dominantes nos países, né, da utilização de uma violência do Estado cada vez maior contra a população, em particular contra os pobres e negros. Porque nós vivemos um aprofundamento da crise do capitalismo, que degrada cada vez mais as condições de vida das pessoas. E aqueles que controlam o poder econômico não querem fazer nenhuma concessão para melhorar a vida das pessoas, porque isso reduz o seu lucro. Então, de que maneira conter a insatisfação, a rebeldia, a revolta que vai crescendo no seio da população? Com a violência. Então, essa política, essa proposta de reduzir a maioridade penal é mais um instrumento, um instituto legal para facilitar a que o Estado possa aumentar a utilização da violência contra a população pobre e contra a juventude do nosso país. Isso responde, então, em primeiro lugar, a esse objetivo mais de fundo daqueles que controlam a economia, que controlam o nosso país. Mas tem atores mais concretos, mais reais. Se você for analisar o currículo desses deputados que estão propondo e defendendo no Congresso Nacional a redução da maioridade penal, você vai ver que a maioria deles é criminosa, porque a maioria deles é parte desses processos de corrupção que todo dia a gente vê na televisão e nos jornais do nosso país. E uma boa parte deles são financiados pela indústria de armas no Brasil. Tem mais esse aspecto também. São financiados por setores que estão de olho no processo de privatização dos presídios, querem aumentar a população dos presídios para ganhar dinheiro em torno a isso, sem se preocupar com o que isso significa do ponto de vista social para um país como o nosso. Então é um verdadeiro absurdo essa proposta que está em discussão no Congresso Nacional neste momento. E para você, que já foi candidato à presidência da República, qual a melhor forma de combater a violência no Brasil? Olha, em primeiro lugar, a violência se combate assegurando vida digna para todas as pessoas, assegurando que todas tenham emprego, um salário digno, acesso a uma moradia digna, à educação, à saúde, ao lazer. Em primeiro lugar, isso. As pessoas têm que ter acesso às condições mínimas de dignidade para poder viver com tranquilidade. Em segundo lugar, inverter completamente as políticas que historicamente têm sido utilizadas para o chamado combate à violência no país. Tem que descriminalizar o uso das drogas, tem que desmilitarizar a polícia, unificar as polícias, colocá-las sob controle da população. É a população quem tem que eleger os chefes da polícia e esses chefes têm que ser controlados pela população, substituídos a todo momento que a população julgar que é necessário que sejam substituídos. Porque, na verdade, boa parte da violência do nosso país é causada, por um lado, por essa política de criminalização das drogas e, por outro lado, pela ação do aparato repressivo do Estado, que ataca não os criminosos, mas ataca a população pobre na periferia. É preciso acabar com isso colocando a segurança pública a serviço e sob controle do público, da população, das pessoas que são usuárias desse serviço que é tão importante no nosso país. Obrigada, Zé, pela sua contribuição. Contamos com você para compartilhar esta opinião e se juntar a nós na luta contra a redução da maioridade penal. Acesse o site do PSTU, www.pstu.org.br e a página do Zé Maria e do PSTU no Facebook. Opinião Socialista, o jornal que sempre teve um lado, o lado da classe trabalhadora.